disposição. Por questões de inclusão e acessibilidade, também estou colocando aqui, ativando nesse exato momento, a legenda, tá bom? Bem, me chamo Gerson Albuquerque, sou um dos coordenadores do Café Muzenza. O outro é nosso amigo Elvis Araújo, professor de Educação Física. Ele mora na cidade de Russas e, por questões pessoais, não pôde estar presente aqui nos auxiliando hoje. Então, praticamente, é eu e vocês. Mariana, boa tarde, muito obrigado pela aceitação do seu convite, pelo Café Muzenza, e gostaria que você falasse algo, né, inicialmente, para depois a gente começar com as perguntas tão importantes aí para esse momento de hoje. Oi, Gerson. Oi, pessoal. Eu que agradeço, na verdade. Estou na expectativa de que seja uma tarde leve, tranquila, para a gente tirar dúvida, para a gente falar juntos de um jeito que seja acessível para todo mundo, né? Sem tecniquez, psicologuês, né? Que a gente possa, apesar do tema ser, às vezes, tão denso, tão difícil, que a gente possa também navegar aí com leveza e fico à disposição para vocês me interromperem, fazerem perguntas, enfim, fiquem à vontade. Não sei como é o funcionamento aí, Gerson, disso, né? Se eles podem ou se fica fechado o áudio. Não, as perguntas são aquelas, eu vou até explicar um pouco a dinâmica, são aquelas que eu te enviei, né, antecipadamente, para que você possa se preparar e tal, se familiarizar com as perguntas, preparar algo, mas assim, o pessoal que estão participando nesse momento, fique à vontade para poder levantar a mão, fazer perguntas. Isso eu já ia te pedir essa permissão, se pode fazer pergunta, que é você que vai direcionar, tá bom? Eu só vou ser o mediador. Tá bom? Não, pode ser. Na roda de capoeira, é uma roda também aqui, né? Então pode entrar no jogo também. Isso, bom, então vocês podem comprar o jogo levantando a mão, tá bom? E a gente, por questões de respeito, a gente vai seguindo a ordem. Ou, caso não queira fazer a pergunta, abrindo o chat, a sua câmera, pode abrir só o áudio, ou pode fazer no chat mesmo, que a gente direciona a pergunta para a doutora, tá bom? Informando aqui que eu estou um pouco nervoso, tá certo? Vou ser bem sincero, porque, como você falou, é um tema bem sensível. No decorrer do diálogo, a gente vai aprofundar, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas infelizmente são coisas que estão acontecendo cada vez mais próximo na vida da gente, né? Até bem pouco tempo a gente só via na televisão, aconteceu em São Paulo, aconteceu não sei aonde, e infelizmente está cada vez mais próximo, mais pertinho da gente e essas coisas. Então, o nervosismo é mais por conta disso mesmo, porque inclusive recentemente aconteceu algumas situações também que no decorrer do diálogo a gente vai conversando, tá bom? Então, Mariana, mais uma vez, muito obrigado em nome do Café Muzenza, em nome da capoeira principalmente, porque o Café Muzenza é um programa voltado exclusivamente para capoeira e para as pessoas que fazem a capoeira, mas que fica aberto para outras áreas, para a sociedade em geral também, ter como fonte de pesquisa, de informação, tá? E, no mais, a primeira pergunta já eu posso fazer para você? Claro, fica à vontade. Bora a pergunta é o padrão, né? Sempre iniciamos com essa pergunta. Quem é Mariana Tano? Muito bem. Eu sou filha da Lia, que está aqui. Acho que foi uma das primeiras a logar, né? É legal, você falou que mandou as perguntas antes para estudar, mas o quem eu sou, eu deixei para responder na emoção. E, em primeiro lugar, acho que eu sou filha dessa mulher, honrando a minha ancestralidade. Mas, além de ser filha da Lia, eu sou uma caipira do interior de São Paulo, que mora no Ceará há 4 anos. Eu sou formada em psicologia há 10 anos. E eu sou esposa do Zé Leandro. Eu sou cuidadora de 3 gatinhos. E, recentemente, eu também sou cuidadora, sou uma madrinha afetiva de 2 crianças que moram comigo desde novembro. Então, acho que tem muitas coisas que me atravessam, e tudo que eu falar hoje
não é só da psicóloga, eu acho que é da experiência dessa pessoa que também saiu da casa, que também é do interior e que está se descobrindo também. Acho que é assim que eu me explico no momento. E a primeira vez que eu lhe vi, Mariana, foi naquele dia, numa roda, que foi o contra-mestre Jó que fez, né? Tabuba ali? Não, foi em Foi no Caraí, Palmeiras, né? Lá na Estrada Velha, né? Isso, na Estrada Velha, correto. Uhum. E foi o primeiro momento que eu lhe vi, aí depois a gente começou a conversar sobre a questão do convite, de você participar, e você falou que é iniciante na capoeira. Fala um pouquinho aí desse mundo, na Mariana enquanto capoeirista, o que é que você está descobrindo de novo, porque todo dia na vida é uma descoberta, né? Quando a gente começa a fazer algo novo, né? Vou te contar como é que eu fui parar na roda. Com o acolhimento das minhas crianças, eu queria muito que eles participassem de atividades que mexam com a ancestralidade deles. Os dois têm uma história eles são filhos de comunidade indígena e de mãe negra, e eu queria muito que eles pudessem estar em uma roda de crianças em que eles se vissem. Acho que é daí que começa a minha brincadeira com a capoeira. E aí a capoeira virou uma brincadeira de família. Eu comecei a levar eles, depois chamei meu marido para ir junto. Depois eu percebi que eu queria até mais que as crianças estar lá. Então acho que tem dessas surpresas da vida, né? Da gente incentivar os filhos e, na verdade, é a gente que quer estar lá enquanto família. E quando eu comecei, há poucos meses atrás, eu achava que capoeira era mais uma dança. Hoje eu tenho certeza que capoeira é mais uma luta, é uma resistência, assim, tenho aprendido muito, assim, é uma luta que se faz brincando, né, que se faz vadiando, né, é muito bom. E o que eu mais gostei do ambiente da capoeira é que eu me senti plenamente bem-vinda. Isso foi tão legal, essa experiência de chegar e chamarem na roda, e a professora Xena estava no primeiro dia e me chamar de canto, e vamos lá, vamos brincar juntas, e esse processo de comunidade, que é um pouco o que a gente vai conversar hoje sobre saúde mental, porque é difícil pensar em saúde mental sem vida em comunidade. Para mim, capoeira é isso. É uma experiência de comunidade, assim, muito legal. E os seus... Pode chamar de filhos, né? Seus Pode, filhos, né? pode sim. Como é que eles estão vendo a capoeira, a questão da relação, depois desse primeiro contato? E o maridão também, pode falar do maridão também. É legal porque Fala da família num todo. A gente projeta as coisas nas crianças e depois a gente tem que administrar isso, né? O Eric, que é o mais velho, que está com 6 anos, ele consegue fazer um treino inteiro. A Clarinha gosta de bater palma, gritar as músicas, mas não necessariamente vai fazer o treino. Ela dispersa, ela quer sair correndo. E aí, eu acho que essa experiência de integrar, porque geralmente a capoeira é no espaço público, no espaço aberto. E aí eu tenho que ter a flexibilidade de estar no meio do treino e aí alguém levanta e fala assim, ei, quero fazer xixi. Aí você larga o treino e vai levar, né? Então essa dualidade de quem está treinando e está cuidando e das crianças também nesse processo que entram no treino e saem do treino. E a gente tem que ficar, às vezes, a gente veio para capoeira, vamos juntos, vamos juntos. Então é um processo acho que é o dobro do exercício de paciência de alguém que vai para treinar sozinho, né? A gente vai para treinar pensando nas crianças também. Agora, eu e meu marido temos um acordo, que é quando o treino é em espaço aberto, em praça, precisa estar os dois. Porque senão uma das crianças sai correndo, sai pelo meio do cumbuco, aqui o cumbuco é cheio de gente, e aí a gente fica nesse processo, né? Então, acho que é um termômetro difícil entre o incentivo e também dar liberdade para as crianças, até porque a criança, o espaço da criança é do brincar, né? Ela quer brincar na praça, ela tá no meio do treino, aí ela viu alguém correndo, E é aí o ela quer momento correr. delas, né? O momento delas, né? Eu acho muito interessante se a gente pensar assim,
na figura, às vezes a gente está jogando capoeira, tá a roda, e as crianças gostam de correr em volta da roda. Como tem algo mágico na roda, né? Como tem algo... Eu tenho essa sensação delas correndo. Eu costumo falar que é energia circulando. Energia circulando. E a criança, ela sente essa energia. É muito interessante esse brincar deles correndo em volta da roda. Então, não é que eles vão fazer o treino inteiro, mas eles estão lá absorvendo, aí eles vão tomar banho, aí eles cantam, a maré tá cheia, ioiô, eles vão... A absorção se dá, assim, de um jeito... Tem que ser desse jeito mais lúdico, mais com carinho, né? Quando a criança é pequenininha, como é o caso dos meus, né? 6 e 4 anos. E a questão do local, do ambiente que você procura para praticar capoeira, o professor, ele é muito fundamental nesse processo. E tem que ser um ambiente acolhedor, tem que ser um professor que compreenda, né, que tenha uma boa didática, porque eu precisei, dentro da capoeira, como de vez em quando eu faço isso, desaprender para aprender novamente. Quando eu comecei a ensinar capoeira, eu achava que uma criança de 10 anos aprendia da mesma forma com uma de 3 anos, como um adulto, como um idoso, e não é assim. A gente precisa realmente ter uma pedagogia. E o Contramestre Joca, no qual a gente está em evolução constante, mas é uma pessoa que tem um carisma muito bom ao ensinar. Eu sou muito fã do Contramestre e ele permite que esse ambiente seja acolhedor. Né? Na capoeira você vai ver de tudo. Na capoeira você vai ver de tudo. Aí o que eu costumo dizer é que o que for bom a gente assimila, o que for ruim a gente deixa de lado. No mais, nessa pegada. E eu entrando agora, né, você já falou em saúde mental, o tema, para que a gente possa entender o que é saúde mental. Né, e eu vou falar, mas acho que tem alguém querendo falar. Deixa eu dar uma olhada. Abrir. Não, só colocou alguma informação, deu boa tarde, aqui o mestre Ceará, está em Curitiba, Paraná, inclusive participou do nosso encontro também hoje de manhã. Ele levantou a mão, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu queria falar, se for possível. Opa, mestre, fica à vontade. Se apresente, mestre, para a Mariana conhecer o senhor. Prazer, Aloísio Teixeira, Ceará, o mestre Ceará. Sou amigão aí do mestre Joca. O mestre Joca é uma pessoa que eu amo demais. Depois ele vai falar de mim para você. Parabéns você pelo esse trabalho maravilhoso. Você como mãe, você como capoeirista, entende bem como que é a saúde mental, de cuidar, de proteger. Enfim, fico feliz demais de ver essas atividades aí, principalmente com o Café Muzenza, né, que é uma atividade séria, né, que vem mostrando um diferencial da capoeira, né? Então é só isso aí. Só dizer, estou aqui um pouco acompanhando, não garanto ficar o tempo todo, mas estou feliz. Pois seja bem-vindo, acompanhe o quanto puder. Obrigado, mestre. E desculpa não ter visto o senhor levantando a mão, perdão. Pronto, Mariana. Então, para que a gente possa, né, ir aprofundando no tema de hoje, para que as pessoas possam entender, né, apesar de estar muito no dia a dia da gente, a questão da saúde mental, mas o que é saúde mental e a sua importância no dia a dia da gente, das pessoas. Muito bem. Acho que é um tema que vem subindo na pauta, assim, né? As campanhas de Setembro Amarelo vêm ficando cada vez maiores, assim. A própria questão da internet foi aumentando a fala do que é saúde mental. Mas eu quis pegar a definição da OMS para a gente pensar juntos, até nos termos, né, do que é saúde mental. Ela traz assim: um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, esse é difícil, ser produtivo e contribuir com sua comunidade.
A saúde mental implica em muito mais que a ausência de doenças mentais. Eu trouxe essa definição porque eu acho que essas palavras, elas vão nortear um pouquinho a nossa fala para a gente pensar o que é saúde mental. Então, quando a gente tem saúde mental, primeiro, a gente reconhece que a gente tem habilidade, alguma habilidade. Quando você está aqui, Gerson, exercitando isso, quando você está aqui se abrindo para conversar, você está exercitando uma habilidade, você está exercitando saúde mental, se a gente pensar. Recuperar-se do estresse rotineiro. O que significa isso? Estresse vai acontecer na vida. Não dá para a gente achar que vai viver embaixo de uma árvore zen meditando. É como é que o estresse impacta a nossa vida. Tem pessoas que travam mediante o estresse. Então, quando a gente está com saúde mental, vou dar um exemplo para mim no meu cuidar com crianças. Nos dias que eu dormi bem, que eu estou de bom humor, eu reajo bem quando as minhas crianças me dão trabalho. Um dia que eu estou meio doente, que eu estou com gripe, parece que qualquer coisa me estressa com as crianças. Então, o modo como a gente reage ao estresse diz da nossa saúde mental. E aí ele fala aqui de ser produtivo. Essa palavra tem um truque. Porque é ser produtivo, mas nem tanto. Né? A gente tem confundido, tem entrado com esse discurso de saúde mental vendido para o capitalismo, a gente tem uma ideia de ser produtivo o tempo todo. E aí a gente precisa pensar por que eu gosto quando a roda de capoeira canta para a gente vadiar, né? O que é essa experiência do jogo, da brincadeira, a minha produção serve a quem? Né? Então, saúde mental diz não necessariamente de uma produção que vai gerar dinheiro, que vai gerar intelecto. Nossa, eu preciso estar estudando, eu preciso estar... O produtivo, a gente precisa tomar cuidado com essa palavra. E a parte que eu mais gosto, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Comunidade. Saúde mental implica em vida comunitária. É muito difícil você ter saúde mental sozinho. Muito difícil. Então, acho que é dessas premissas que talvez valha a gente começar a conversar sobre saúde mental aí. Sobre essa parte que você falou, comunidade, a gente tem que aprender a cuidar um do outro. É isso que você quer falar? Acho que sim, também, mas eu acho que a gente tinha... Vou pegar, puxando o nosso gancho aqui, vou pegar a experiência de quilombo e de aldeias indígenas, por exemplo. Uhum. Uma vez eu fui numa aldeia, no Acre, e aí eu conheci uma mulher, ela falava assim, essa aqui é minha mãe. Aí dava mais 5 minutos, ela falava assim, essa aqui é minha mãe. Aí dava mais 5 minutos, ela falava, essa aqui é minha mãe. Eu falei, que raio é isso? Que ela me apresentou umas 5 mães. Que história que é essa? Naquela aldeia, a experiência de mãe era toda mulher que atravessava o cuidado da criança, toda mulher que em algum momento acolheu aquela criança, era chamada de mãe. No modelo que a gente está vivendo, neoliberal, sobretudo, a gente é muito incentivado a aprender que você tem que dar conta das coisas sozinho, faz seu corre sozinho, se você não fizer, ninguém vai fazer por você, olha a meritocracia, não conta com ninguém. Esse processo adoece. A gente tem esquecido desses movimentos, como tem na roda de capoeira, quando o mestre Joca manda lá no grupo, ei, vai ter roda em tal lugar, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos tocar aqui juntos? Isso é experiência de comunidade. Eu acho que é essa troca de vulnerabilidade, assim, que a gente tem perdido cada vez mais ao longo do modelo de vida que a gente está construindo. Sobre essa experiência que você acabou de nos relatar, sobre a questão da aldeia indígena, eu escrevi a frase aqui bem rapidinho. Aí, o pensamento. A maternidade, então, ele vai além do gerar, não é isso? A questão do cuidar, né? Aliás, você pode ter uma maternidade, você pode fazer a gestação, o processo de gestar, e não necessariamente você vai se ver como mãe daquela criança. Né? E aí a gente tem uma série de contextos ligados a isso. Pode ser um adoecimento mental.
Vamos pegar uma situação de uma mãe extremamente adoecida por abuso de álcool e drogas. Não tem quase um indivíduo lá quando aquela pessoa está imersa no mundo das drogas. Então, não é um julgamento moral aqui, é uma pessoa que está extremamente adoecida e que não consegue cuidar daquela criança. Então, se a gente fica preso nessa experiência biológica, ou se a gente fica preso nesses papéis de parentalidade, hoje a gente já nem fala mais de maternidade e paternidade, né? A gente fala de parentalidade. Se a gente fixa a parentalidade nessa experiência única da mãe ou do pai, ela é muito perigosa. Até para esses pais que adoecem depois de cansaço, de exaustão, para tentar dar conta de tudo isso. É por isso que a comunidade é potente. Veio agora uma situação que aconteceu comigo. Eu dou aula para criança e adolescente. No período da manhã é mais criança de 7, 8, 9 anos. Uhum. E teve um certo momento que eu cheguei lá, e sempre quando eu chego, os meninos saem, as meninas saem correndo, me abraçam. Aí teve um dia que o menino chegou assim: Tio, eu posso chamar você de pai? Aí eu disse: meu Deus, eu já tenho 3 filhos, mais um, eu não aguento não. Você está brincando, né? Eu pensei, não, pode me chamar de tio mesmo, eu dizendo. Mas assim, fazendo uma reflexão sobre esse diálogo que a gente está tendo agora aqui, é bem interessante, porque veio esse exemplo aqui na minha cabeça, dessa vivência que eu passei, né? Você vê, porque se eu não cuidasse no dia a dia, através das aulas de capoeira, do diálogo, do carinho, desses meninos, eles jamais iam cogitar essa possibilidade de deixa eu chamar você de pai, né? Então é bem interessante o papel do professor, né? Seja lá de capoeira, de qualquer outra disciplina, ou na vida de um ser humano. Inclusive, no encontro de hoje, mais cedo, o mestre ele deixou muito, que o apelido dele é olho de gato na capoeira, porque o olho dele é bem azulzinho. E aí ele deixou bem explicado também na fala dele sobre as pessoas que fizeram com que ele fosse o que é hoje. Né? Então, é bem interessante. Gerson, hoje eu não sou o que eu sou só porque eu quis ser, mas foram pessoas que passaram na minha vida e, graças a Deus, eu tive essa sorte de pessoas boas terem entrado na minha vida e hoje. Então, é bem interessante esse diálogo que você desenvolveu aí. Muito obrigado, Mariana. Você tem mais alguma coisa a complementar? Eu vi o contramestre Joca levantando a mão. Se ele quiser abrir o áudio, a gente pode abrir para ele, pode? Claro. Eu vou falar não pro meu contramestre, sou besta? Já quer ser rebaixado antes de receber a gravação, né? Ô, contramestre Joca, fica à vontade, meu querido. Se quiser abrir o áudio, a câmera também, pode ficar à vontade, porque eu vi você levantando a mão, quiser falar alguma coisa. Deixa ele se manifestar só um pouquinho, Mariana, por favor. Tranquilo. Se ele se manifestar, a gente passa para a próxima, tá bom? Tá bom. Então, já a gente chama ele novamente, tá? A Vitória Lee levantou a mão. Vitória, fique à vontade, Vitória. Oi, gente, boa tarde, Mariana. Eu também sou psicóloga. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre o quanto a saúde mental é importante a gente falar, claro, mas o quanto ela acaba contribuindo em setembro para que aumente a quantidade de suicídios. Porque tem várias pesquisas, não sei se você ia citar sobre isso, né, mas que falam que a quantidade de suicídios aumentam em setembro e quais são as preocupações que a gente tem que tomar quando a gente vai falar sobre saúde mental. Uhum. A gente tem um fenômeno, né, por isso que quando você vai noticiar na mídia questão de suicídio, você não pode dizer como aquela pessoa se suicidou, tem uma série de regras que a mídia precisa seguir. Ó, Joca, conseguiu abrir aí o... Vou só responder a Vitória, tá bom, Joca? Tem uma série de medidas que a mídia precisa seguir para não aumentar, não incentivar o processo de suicídio. Isso não significa que a gente não precisa conversar sobre isso, né? A questão é que quando a gente centraliza isso em setembro, a gente não esvazia o diálogo em si. Não adianta, por exemplo, eu conversar agora com vocês aqui
e acabou-se a conversa, a gente não vai mais falar de saúde mental o mês todo, e não precisa ser diretamente a experiência, o tema saúde mental. Então, sim, a gente tem a questão do impulso, mas a gente precisa falar sobre medidas protetivas, né? Esse é o diálogo. A questão é que, às vezes, quando você faz campanhas de Setembro Amarelo, que são mal trabalhadas, ou que você não tem o apoio, por exemplo, rodas de conversa. Vamos dar um exemplo. Ontem eu estava numa roda de conversa, e aí uma senhora noticia a conta da questão dela do suicídio do filho naquela roda. Quando a gente faz essa ação, e aí a gente senta, conversa, vê como ela está sendo acolhida, é um lugar diferente de campanhas rasas sobre saúde mental, que é o que a gente vê hoje. O que a mídia faz? O que o capitalismo faz no geral, né? Ele pega algo que nasceu bom e perverte para gerar lucro. Então, eu boto no meu negócio uma bandeirinha de saúde mental e não necessariamente eu vou dialogar sobre isso. Então, é a mesma coisa quando acontece uma situação de tentativa de suicídio na sua família. Às vezes acontece a gente falar, não vou conversar sobre isso, vou fingir que não aconteceu. Isso é um problema. A gente deve conversar sobre aquilo e acolher. Inclusive, para o psicólogo, aí é uma questão do psicólogo na hora do acolhimento, ele vai conversar diretamente sobre a tentativa de suicídio. Como é que foi? Se foi um pensamento de impulso, se ela já tinha uma ferramenta na situação da tentativa. A gente precisa conversar sobre. A questão é como é que a gente faz o manejo disso. Então, a gente precisa que as mídias tenham um compromisso maior. O pessoal da Abrata, Vitória, eu não sei se você acompanha, mas eles têm um trabalho muito legal de cartilha de preparação, inclusive para as mídias, para como trabalhar a questão de tratativa de suicídio, para que não seja um tema que a gente abre, mas não fecha. Esse que é o problema, quando a gente faz uma tratativa errada do tema. É a mesma coisa quando a gente faz dinâmica de grupo, e aí a gente abre dores, mas não consegue acolher. Só que a gente precisa continuar conversando sobre isso. O problema é essa centralização. E a gente também tem um problema que tem se tornado frequente, que é a ideia de a saúde. É a saúde máxima. Se eu não estou um pouco... se eu estou um pouco fora dessa ideia do que é a saúde, e aí tem de dizer assim, eu não faço yoga, eu não me... muito, muito linkado àquela pessoa do bem-estar da rede social. Eu não sou perfeito. E aí a gente começa a perverter a ideia de saúde. Como a gente tem um padrão de beleza, isso é padrão de beleza, isso é padrão de saúde. E isto é um problema. Um outro problema é individualizar o contexto de saúde. Cuide você da sua saúde, faça skincare, faça terapia. A gente precisa falar disso, mas a gente precisa pensar que saúde é comunitária, de novo. É um exercício social. Ninguém é bom de saúde mental com arroz e feijão faltando na mesa. Isso é essencial. Qualquer pai de família, mãe de família enlouquece sem conseguir pagar as contas, sem conseguir dar comida para os seus filhos. E aí, quando eu venho com uma campanha de saúde mental que não considera a experiência de comunidade, que não considera que a saúde mental é um compromisso social, a gente não está tendo uma boa campanha de saúde mental. Quando eu falo, cuide de você, vá fazer uma massagem. Isso não é falar de saúde mental. Saúde mental é compromisso social. Respondeu, Vitória? Ela me elogiando. Me achando aqui, ó. Muito bom, muito bom. Inclusive, Mariana, são algumas coisas que, por exemplo, você falou a questão de dívidas, né? Falhou, desculpa, fale de novo. Não, Você falou alguma coisa que falhou? Falei não. Tá, desculpa. Então, o que acontece? Muitas vezes, você é criado de uma forma, né, e você carrega muito traumas para a vida adulta. Por exemplo, você pega o pai que sempre gostou de pagar as contas em dia, e você, né, cresceu com aquilo dali, e aí chega em determinado momento, né, da vida adulta, você fica desempregado, algumas coisas desse tipo, ou se relaciona com alguém que não tem tanta responsabilidade assim, porque foi criado de outra forma, acaba realmente a saúde mental indo embora, né? E aí você precisa ter todo um trabalho,
né, como você fala, coletivo, para que você possa voltar aos níveis aceitáveis de saúde mental. Vitória, muito obrigado, Vitória. Inclusive, você colocou aqui alguns relatos que eu nem sabia, eu creio que a maioria também. E assim, olhando por algumas coisas que aconteceu, que como eu falei no início do nosso diálogo, a gente vai relatar, inclusive nesse mês de setembro, pegando até a sua linha de raciocínio aí, realmente, eu concordo agora infelizmente, concordo com essa triste realidade nesse mês de setembro. Então, a Mariana colocou essas informações muito bem trabalhadas, a questão de um trabalho melhor, né, na divulgação dessas informações e no trabalho, mas que o diálogo, a conversa, ela é importante para que possa ser trabalhada a questão da saúde mental. Muito obrigado, Mariana. Antes de passar aqui para a próxima, o Contra-Mestre Joca apareceu aí. Fica à vontade, Contra-Mestre. Primeiramente, boa tarde aí para todos. Fico feliz, Mariana, parabéns, né? Contra-Mestre, show de bola que você faz, viu? A gente, não é porque é professor que a gente não aprende não, né? Eu tô só sugando aqui, viu? Tô só sugando, cada vez mais. É só dar os parabéns e fico muito feliz. Feliz mesmo em tá somando, contribuindo e aprendendo aqui também, tá bom? E obrigado por liberar a aluna para poder participar desse momento de diálogo, viu? Aí foi ela que eu não sabia não, mas não sabia que ia ser muito bom, né? A gente tá aprendendo, né? Cada vez mais. Vou botar pro meu currículo também, ó. Estou só estudando, aprendendo. Obrigado, galera. Vou já colocar aqui no chat novamente o link para emissão do certificado de participação. Você dizer que participou desse momento, viu? Estampar lá nas redes sociais. Show de bola. Mariana, Valeu. Obrigado, Contra-Mestre. Uma pequena leitura e depois a pergunta, tá bom? As doenças mentais foram o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no ano de 2020. Indicadores apontam que 11,5 milhões de brasileiros têm depressão e que a depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho no mundo, o que demonstra a relevância no campo da saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas, cerca de 9,3% da população, e o quadro de ansiedade se agravou durante a pandemia da Covid, conforme apontaram resultados preliminares de uma pesquisa do Ministério da Saúde. Quais os sintomas ou os sinais que indicam um problema de saúde mental? Quem que não ficou ansioso na pandemia, né? Vamos que atire a primeira pedra, né? Verdade. Mas vamos pensar, eu vou continuar na linha da OMS para a gente ter um texto que pauta e ir aprofundando, né? Então, aquela hora eu falei um pouquinho o que era saúde para a OMS, agora eu vou falar o que é doença para a gente pensar. Alto grau de sofrimento, incapacidade funcional ou risco de comportamento autolesivo. Esses seriam os fatores. Então, vamos pensar um pouco sobre... A gente tem uma questão na doença mental que ela é autorreferencial. Por mais que a gente faça testes, né, para a maioria, quando aqui eu falo autorreferencial, muito no sentido da depressão, da ansiedade, porque mesmo que eu aplique um teste de níveis de depressão, ela está autorreferenciada em como é que eu tô me sentindo. Então, alto grau de sofrimento é a minha avaliação sobre mim, é como eu estou me sentindo. E isso é muito difícil da gente quantificar. Eu vejo muito... Vamos pensar na estatística, né, que, se não me falha a memória, a cada 5 suicídios, 4 são homens, se eu não me engano. Então, o quanto isso tem a ver com esse alto grau de sofrimento tem a ver com aquela experiência do não, eu aguento mais, não, eu vou sozinho, eu aguento mais, eu não vou pedir ajuda, eu vou sozinho, que tem muito a ver com a experiência de como foi construída a masculinidade ao longo da vida. Essa ideia de que eu preciso tolerar o sofrimento e a dor. E muitas vezes
a gente deixa de pedir ajuda, porque eu acho que eu aguento mais um pouco. Então, sofrimento é autorreferenciado, e se eu estou sofrendo, olha para o colega do lado, olha para a comunidade do lado, procura a rede de apoio de psicólogo. Vamos pensar aqui, incapacidade funcional. O que é incapacidade funcional? Por que deprime? Por que a maioria dos homens héteros que chegam no meu consultório são homens que se deprimiram porque perderam o emprego, Gerson? Você tinha comentado sobre isso. A funcionalidade é como é que eu sirvo ao mundo. Muito dessa funcionalidade está referenciada através do trabalho, no modelo de sociedade que a gente vive, no nosso contexto. Tem outras sociedades que têm outros contextos de funcionalidade. Acho que para a experiência da mulher também há outros contextos de funcionalidade. Você tem muita experiência da mulher cuidando das comunidades, cuidando de idosos. Não necessariamente o trabalho remunerado diz de funcionalidade. Mas na nossa sociedade, trabalho remunerado cola com funcionalidade. E aí, a precariedade dos empregos só tá crescendo. Esses dias eu vi um meme de uma empresa, acho que foi a Laerte que postou. Tinha o galãozinho d'água e falava assim: retirei seu vale-transporte, retirei seu convênio, diminuir os níveis de salário. Aí vem a pessoa com um band-aidzinho no galão que está com água e coloca aqui, Setembro Amarelo. Chame uma psicóloga para falar de saúde. Né? Então, essa funcionalidade, eu me senti funcional mediante a vida, eu me senti apto de cuidar de mim mesmo e talvez de quem está à minha volta. Quando eu estou incapacitado disso, quando eu estou me sentindo inútil, quando eu estou me sentindo... Isso mexe muito com a nossa cabeça. E, sem dúvida, a questão do comportamento autolesivo, que pode ou não chegar ao suicídio. Você que é professor, Gerson, você deve estar acompanhando aí a quantidade dos adolescentes fazendo cortes na pele. Muito comum, uma prática muito comum de adolescente. Inclusive, no projeto onde eu dou aula, já tivemos aluna que passou por essa situação e a gente se preocupou muito com ela. Isso. E aí, quando ela vem para atendimento psicológico, a gente vai entender o que significa esse corte, se ele é um alívio da dor. Nem sempre um corte é uma experiência de tentativa de suicídio, às vezes é uma tentativa de aliviar uma coisa que não está sentindo. Bom, eu sou toda tatuada. De falar, né? De falar para alguém, né? Eu sou toda tatuada, então eu vou fazer esse depara com a nossa experiência humana de sentir na pele as coisas, um desejo do sentido das coisas. Então, esse comportamento autolesivo, ele pode ter dois lugares. Ele pode ter esse lugar de eu não estou conseguindo comunicar, então a expressão que eu tenho é de me causar dor, ou pode ir para a experiência do suicídio. A experiência do suicídio, aí ela é uma experiência que deixa rastros, porque a pessoa que vai deixa a família adoentada, né? O pai e a mãe que se sentem culpados no processo, que sentem que não fizeram o suficiente. A Yasmin levantou a mão. Oi, gente, boa tarde. Eu tenho um relato, sabe, pessoal da minha vida e sobre essa questão de se sentir culpada. Eu me sinto muito, eu perdi o meu ex, fez 1 ano, agora ele cometeu suicídio. E a família inteira me culpa pelo fato da dependência emocional que ele tinha de mim. Só que no decorrer de tudo, da nossa vida, do nosso relacionamento, foram diversas coisas. Ele perdeu emprego, perdeu loja que ele tinha, ele se sentia discriminado pelos amigos, pelo fato dele ter ficado numa crise financeira muito grande, começou a dever fornecedor, então ele se sentia muito culpado por conta disso, crise também financeira dos pais, que ele não podia ajudar, entendeu? E quando ele cometeu o suicídio, foi no ápice do nosso relacionamento, estava muito abusivo, muito conturbado. E eu não queria mais de jeito nenhum, porque já tinha acontecido diversos fatores na nossa vida. E eu estava ficando doente também.
Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas eu sempre me considerei uma pessoa forte, ao ponto de não deixar isso me afetar. E hoje em dia eu tenho um pouco de depressão, sabe? Eu nunca tinha pensado em suicídio, e hoje em dia eu penso. Eu sou uma pessoa muito, muito mais assim ansiosa do que eu era antes. Eu tenho medo, tenho um pavor. E quando se fala nele, eu não posso nem ver a família dele, que me dá crise de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido. E sobre isso de culpa, eu me sinto muito culpada, porque foi no momento que eu fiz o que eu pude, mas eu acho que eu poderia ter feito mais, entendeu? Sobre isso de culpa, mexe muito com o meu psicológico. Essa frase, Yasmin, eu acho que eu poderia ter feito mais, é a frase recorrente nas pessoas que experienciaram suicídio próximo delas. É importante a gente lembrar que o suicídio, assim, pelo menos os casos que eu já acompanhei, ou que eu acompanho de literatura, ele é multifatorial. Dificilmente a pessoa tem uma ação, uma situação que a leva ao suicídio, como você mesma relatou. Ela é multifatorial e ela, apesar da pessoa ter experiências, às vezes acontece, não estou falando que é o caso, mas às vezes acontece relação com pessoas que ficam nessa ameaça do suicídio. Se você terminar comigo, eu vou me suicidar. Se você terminar comigo, eu vou me suicidar. E a pessoa da outra ponta também adoece nesse processo. O movimento de culpa, na cultura do budismo, eu acho muito bonito que eles falam que todos os sentimentos devem ser validados e sentidos, porque todos levam a gente para algum lugar. A raiva, a alegria, a inveja. Tem um único sentimento que não nos leva a lugar nenhum, a culpa. E que é natural a gente construir isso. Para que serve a terapia, Yasmin? Se você for buscar a terapia em algum momento, ou se você fizer terapia, para a gente repensar essa história, a cicatriz vai sumir? É claro que não. Ele foi seu ex-namorado, é uma perda, é uma dor, mas você consegue olhar para essa cicatriz de um jeito mais gentil com você ao longo do tempo. Não é mágico. Não tem fórmula mágica e não tem psicólogo, psiquiatra, não tem ninguém que vá arrancar essa dor dessa forma. Mas você vai poder recontar essa história e trabalhar esse lugar de que você e ele estavam ficando doentes naquele momento. O impulso do suicídio geralmente dura de 4 a 20 minutos. Esse é o impulso que a pessoa tem, o ato em si. Ela pode estar pensando, putz, eu posso me suicidar de tal forma, eu posso fazer de tal jeito, mas o impulso em si, ele é muito rápido. Tanto que as pessoas geralmente falam, nossa, ele mandou mensagem, eles podem avisar, mas o impulso aparece muito rápido. Quando a pessoa está num processo terapêutico, a gente também ajuda muito, faz geralmente plano de emergência para trabalhar no momento do impulso. Ele não conseguiu lidar com esse momento do impulso. Eu vou te aconselhar a assistir um filme, eu amo filme, chama Um Ninho para Dois, tem na Netflix. Ele vai tratar um pouquinho dessa questão do luto e do casal adoecido. Acho que vale a pena. E também vale a pena você tentar aprofundar a sua história, né, com alguém, para você... Sempre que você falar dela, vai doer. Mas eu acho que quando a gente vai repetindo e recontando a história, ela vai doendo um pouquinho menos. A gente vai conseguindo elaborar melhor. E assim, Yasmin, se te conforta, eu já tive pacientes que simplesmente passou por atendimento psiquiátrico, passou por medicação, passou por... E olha para mim e fala assim, eu não quero, eu não aguento mais a vida, eu não quero a vida, eu não aguento mais a vida. Então, e quem tá do lado se sente muito impotente mesmo nesse processo. É muito dolorido, mas também tem a ver com a ação da própria pessoa. Não é só a própria pessoa, tem uma comunidade em volta, mas essa culpa, a gente precisa trabalhar ela e transformar ela, assim, de uma forma que ela não te destrua. Faz sentido, Yasmin?
Sim, eu preciso de ajuda. Falar sobre isso dói muito, porque a família, a mãe, o pai, eles também se culpam, mas o motivo maior, eles dizem que foi por conta de mim, que a única pessoa que poderia ter feito ele não ter feito o que ele fez seria eu. Ele chegou a avisar, mas ele só mandou uma mensagem falando assim: a gente tem uma filha. Ele chegou e falou assim, mandou uma mensagem para mim e falou assim: cuida da Maria Isis. Eu confio em você. Pronto, foi a última mensagem. E eu não dei atenção porque no decorrer do nosso relacionamento já teve diversas situações que eu salvei ele. Já tirei ele de diversas situações, dele querer se cortar, dele querer se enforcar, dele querer cortar os punhos, entendeu? E também ele fazia muita chantagem comigo quando a gente terminava. Mandava mensagem diversas vezes se É despedindo. muito dolorido. E não acontecia nada. Então, eu achei que era mais uma chantagem, entendeu? Depois eu recebi a notícia. E dói muito, porque você se sente muito culpada, apesar de você já estar saturado daquela situação, de você também estar doente, precisando de ajuda, mas você se sente, você fica, meu Deus, se eu tivesse escutado mais, se eu tivesse dado atenção de novo, mas até quando eu ia viver assim? Eu penso, né? Meu Deus, até quando eu ia viver assim com o Gustavo? Eu ia ficar a minha vida inteira perdoando, aceitando e infeliz, porque eu não estava feliz. Eu acho que procure um grupo de apoio depois, no final, você me procura que eu te mando o grupo de apoio, que tem alguns grupos de apoio que são gratuitos, se você não puder participar, ou procurar um processo terapêutico. Mas o quadro que a Yasmin está descrevendo não é incomum, né? Esse lugar da ameaça constante, quando acontece a pessoa se sentir culpada. Nessas situações, falando em questão psiquiátrica, o único caminho é a internação, e nem sempre a pessoa permite a internação. E mesmo com situação de internação, tem pessoas que vão cometer o suicídio, né? Os dados são altos neste sentido, né? O que é esse lugar do conter o impulso, nem sempre a gente está disponível. Vamos pensar, eu, enquanto psicóloga, às vezes eu recebo mensagem domingo à tarde. Ó, Mari, o parceiro, a parceira, fulano tá bêbado, tá falando que vai se matar. Eu converso com a pessoa, mas meu celular não pode ficar ligado 24 horas por dia. Percebe? A gente tem limitações humanas. E dentro dessas limitações humanas, tem a história desta pessoa que não tinha a ver só com o seu relacionamento, com certeza, como você disse. Então, acho que é um lugar aí bem pessoal para você elaborar, mas, ao mesmo tempo, é uma história frequente das famílias que têm pessoas que se suicidaram em volta. Tem uma pessoa querendo falar. Oi, Mariana. Antes de passar aqui para a Adri, coordenadora do Movimento Capoeira Colher, eu gostaria de direcionar a palavra para Yasmin. Muito obrigado, Yasmin, por você ter entrado nessa roda virtual, tá bom? E gratidão mesmo por você ter compartilhado um pouco, que é muito pessoal, mas isso é muito importante. A gente abrir o coração, falar, faz parte do processo do autoconhecimento e da aceitação, né? Desculpe, Mariana, se eu estou falando... Não, tá perfeito, é isso mesmo. Você pode me corrigir a qualquer momento. Não, você tá Então, perfeito. muito obrigado, Yasmin. Muito obrigado mesmo por você ter aberto seu coração e nos ter relatado aqui a sua história de vida, tá? A Adri, por favor, com você. Aí depois da sua fala a gente passa a próxima pergunta, tá bom, Mariana? Claro. Oi, gente, salve, boa tarde. Parabenizar, né, pela live. Estremeceu aí nosso amigo Gerson. É assim mesmo, meu irmão, tá? Gente, eu vou me apresentar bem rápido e vou ser bem rápida, mas eu quero me direcionar a Yasmin. Meu nome é Adriane, faço parte do movimento Capoeira Colher, algo a qual eu nunca me programei na vida, ser coordenadora, meio que colocada ali de um movimento que acolhe vítimas.
Mas aí, como capoeira, você entende que aí você volta para os quilombos e para a capoeira, uma luta que foi exatamente para você lutar por conta das suas dores, né? Para a gente encontrar um direcionamento, para fazer alguma coisa. E aí a gente tem que ser quilombo, né? E nesse lance de ser quilombo, de acolher, de fazer, de tentar ser e conseguir fazer o que puder fazer pelo outro, né? Mas aí até onde você pode fazer? Até onde eu, Adriane, eu consigo fazer? Ah, é um coletivo de movimento que apoia e acolhe. Quando a gente fala em capoeira, você imagina o quê? Uma multidão de gente, né, Jéssica, ali acolhendo, apoiando, e não é. Sabe por quê? Porque o movimento Capoeira Acolher, ele denunciou capoeiristas que usaram o seu poder para, que não são capoeiristas para mim, são capitão do mato mesmo, para abusar outras pessoas, principalmente crianças e adolescentes. E aí, quando eu vejo as dores, e a gente inclusive perdeu um amigo que não foi ouvido, né? E ele se perdeu na capoeira, porque ele perdeu a capoeira. Foi o mestre dele que abusou dele. E quando ele foi denunciar, a polícia meio que, mas tu, um menino de 15 anos, foi abusado, como assim? Gente, ele foi abusado. Ele tinha 15 anos, mas ele foi abusado, né? Ele vinha sendo abusado desde os 14 anos e não tinha como, não sabia como, e naturalizam muito o abuso, né, no meio das comunidades principalmente. E aí, Yasmin, o que é que eu quero te dizer, Flor? Eu te entendo que a gente, como esposa, né, como companheira, assim, a gente acaba aqui sendo o suporte do outro, né? A gente tem, meio que colocam essa responsabilidade na gente, né? Ou de qualquer parente ou de um amigo mais próximo, mas tem coisas que tá além, que a gente não pode fazer. Tem dias, hoje eu já estou bem tranquila, mas tem dias que até hoje tem gente pedindo ajuda. Dri, eu preciso de ajuda, eu preciso de advogado, eu tô isso, eu tô aquilo, ninguém acredita em mim e tal, não sei o quê. Tem crianças precisando de ajuda. E eu pedindo ajuda a outras pessoas para poder ajudar, mas tem o não. Sempre tem o não. Como eu vou lidar com o não? Infelizmente, foi uma decisão dele. Infelizmente, em algum momento, um impulso e uma fraqueza dele. E que a vida do outro não está nas nossas mãos, né? O Raul, os meninos lá de Campo Grande, eles estavam junto com o Raul, mas a vida do Raul não estava na mão deles, porque o Raul tomou essa decisão por todas as decepções que ele teve, por um trauma que ele teve, e a gente queria poder fazer alguma coisa. Dói até hoje falar disso, e vem doendo, né? Mas aí o que é que a Adriane vai fazer diante de tudo isso? A gente precisa estar bem para poder ajudar outras pessoas. A Yasmin precisa estar bem, porque a Yasmin tem uma filha, não é isso? Aí como é que a Yasmin vai estar bem se a Yasmin vai deixar que outras pessoas não a deixem ficar bem, né? E aí a gente vai correr e se acolher a pessoas que te façam bem. É o que eu tenho feito. Primeiro eu vou para a minha fé. Essa é a minha maneira de buscar apoio. Minha rede de apoio é em Deus, né? Na minha família e nos meus amigos que têm o mesmo pensamento que eu. E aí, como eu estou numa luta, em meio a uma guerra para ajudar pessoas, né? Estou sendo sempre bombardeada, mas aí eu vou procurar me fortalecer, porque a minha vida importa. E eu não quero para mim o que o outro... Eu não quero. Eu quero viver. E a gente precisa viver. A gente precisa viver para não chegar... exatamente para... eu não consegui ajudar essa pessoa, mas eu vou me ajudar. E aí, futuramente, talvez eu consiga ajudar mais alguém. Tá, Yasmin? Mas, assim, você, nesse momento, é importante. Infelizmente, eu vi o nome Guilherme, né?
ele não se deu a oportunidade, talvez, não teve força suficiente para se ajudar, e já estava nesse relacionamento e tudo, mas entre você e ele, nesse momento, ele já tomou a decisão dele, e muito triste, porque essa não é a solução, não acaba a dor, tirando a vida, é um impulso, você só quer finalizar com a dor. Né, eu acho que, como a gente estava conversando com um psiquiatra, que é capoeirista também, doutor Alfredo Holanda, e tem aquele momento que você sabe o que fez e acaba que se arrependendo do que fez, não tem isso, doutora? E quer voltar atrás, e aí já é tarde demais, dependendo do meio que você tenha usado para você se arrepende. Então, não é a solução de resolver os problemas, não é a gente sumir. Tem dia que você ameaça, eu quero sumir, eu quero ir embora para bem longe. Quantas vezes, hein, Gerson? Eu só queria ir embora, não quero mais nada disso e tal. Você quer fugir, né? Mas fugir não é a solução. Enfrentar é a solução. É a solução. Porque a gente tem que enfrentar o problema, tentar resolver o problema quando cabe a você. Quando não cabe a você, você procura ajudar. Se você conseguir ajudar, tudo bem. Mas se você não conseguiu ajudar, a gente não tem esse poder nas nossas mãos. Eu hoje aprendi a dizer não, que é difícil, mas é muito complicado, não é fácil, mas eu venho me trabalhando para não me sentir, culpada por não conseguir ajudar alguém. Eu faço o que eu posso fazer, e olha que eu luto, viu, para tentar ajudar os Zé, as pessoas aí na capoeira sabem como é a Adriane, todo esse negócio aí, eu tô lá e vamos lá, capoeira é isso, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente consegue. Então, assim, Yasmin, a gente está aqui para conversar, para estar junto, para acolher, para ser essa rede de apoio e ficar perto de pessoas que lhe faz bem é o melhor caminho. É o melhor caminho. E eu, como tenho um Deus, eu aconselho o que é bom para mim, né? Então, a sua fé, se for em Deus, e buscar esse apoio. Porque é só nessas coisas boas que a gente consegue passar esse deserto e ficar no lugar mais florido. Vai doer, mas não é como antes. Obrigada, gente. Desculpa aí qualquer coisa. Queria fazer um gancho do que a Adriane falou, que foi muito bom. Primeiro, eu acho que o que ela está falando, tem estatísticas que mostram o quanto pessoas que são mais empáticas tendem a ter mais exaustão. É o burnout por empatia, que eles chamam, que é esse desejo de você querer ajudar todo mundo, muito comum nos movimentos comunitários, muito comum nas pessoas que estão na frente das lutas, que é essa experiência. E aí, eu gosto muito da figura do Raul Seixas, né? Quando ele brinca aquela música Eu Não Sou Besta para Tirar Onda de Herói, que ele fala que ele não quer ser mártir, né? Essa experiência. O que é muito legal na capoeira, porque a capoeira alinha esse lugar da malandragem, mas eu tô brincando com esses elementos para a gente pensar nesse poder que é dizer não e se ver no seu limite. Eu também preciso descansar, eu também estou adoecida, eu não consigo fazer isto agora. Eu consegui ontem te ajudar, hoje eu preciso me ajudar. Então, acho que é fundamental a vida em comunidade, que a gente falava, é essa experiência da troca. Ora eu ajudo, ora eu sou ajudado. Né? Eu não me esvazio todo. Então, isso é um ponto fundamental que ela comentou, e ela também falou do se apegar a Deus, né? E um dos fatores protetivos de saúde mental é ter alguma espiritualidade. É um dos fatores. Né? Não se diz de religião, não se diz de uma crença certa, mas a gente ter alguma experiência de espiritualidade. Isso ajuda muito nesse processo de compreensão do processo de morte. Então, acho que é, sim, uma chave interessante, e muito obrigada, Adri, pelas suas palavras, acho que foi muito importante mesmo. Obrigado, Mariana. Aqui que está identificado como RS, tinha levantado a mão também, ela é professora lá da fundação, onde eu trabalho, a gente trabalha junto, somos companheiros, e aí ela vai precisar sair, que eu estava conversando aqui com ela no WhatsApp. Ô, Rosê, pode abrir o seu áudio para a gente passar para a próxima pergunta, tá bom, minha querida?
Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rosane. Obrigada. Eu sou Rosé Salmito, RS. Então, eu trabalho com o gesso e é muito esclarecedor essa live, muito boa, e que haja mais e mais esclarecimento, porque a gente tem muito que aprender. A gente se depara com muitas situações que foram relatadas e outras que ainda virão. Então, é muito esclarecedor, é muito, muito importante que a gente se informe, que a gente saiba como se deparar, como estar com essa situação. Até para a gente, no meio da gente também, parabenizar a vocês, muito bom mesmo, mas infelizmente eu vou ter que sair, eu não posso ficar na live, mas parabenizo, muito bom, parabéns mesmo. Obrigado, Depois tu Rosé. assiste mais tarde no YouTube lá. Vai ficar gravado no canal do YouTube, viu, Rosé? Então pronto, ótimo, maravilhoso, porque eu já estava aqui imaginando como é que eu poderia ver de novo, escutar de novo, porque é importante que a gente veja e reveja as nossas atitudes, os nossos atos, e é muito bom. Bom saber que vai estar no YouTube, aí o Gesso me passa aí, tá? Parabéns a todos, viu? Parabéns. Obrigado. E antes de você sair, preenche o link de emissão, o link formulário, né? Através desse link que eu acabei de colocar no chat, que é a emissão de certificado de participação, tá bom? A gente faz questão de enviar para cada um que está participando desses momentos, tá? Ô, Mariana, eu vou te fazer 2 perguntas em uma só, mas não acelerando o processo, não, viu? Que nossos encontros aí, a Adri já sabe, muitas pessoas que estão aqui, é de 3 horas para lá. Aqui a gente desenvolve o tema perfeitamente e a gente tem é muito gostoso os temas desenvolvidos aqui. É porque tem relação uma pergunta com a outra. Tá? Primeiro, o que são transtornos ou doenças mentais? Tá? Quais os tipos de doenças mentais mais frequentes na população? E se existe tipo de transtorno mental mais grave que os outros? Qualquer coisa, se você for esquecendo, eu vou... Não, tranquilo. Pergunta. Primeiro que é interessante a gente pensar como os transtornos mentais mudam conforme o período sociohistórico. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, quando surgiu a psicanálise, a doença da mulher vienense era a histeria. E a histeria estava ligada à questão da repressão sexual da mulher. Se você vai para um psiquiatra hoje a palavra histérica ficou pejorativa, mas você já não é mais diagnosticado como histérico. Então, as doenças mudam conforme o contexto social, conforme o mundo que a gente está vivendo. As doenças são biológicas, mas também são sociohistóricas. Então, eu acho que isso é interessante da gente pensar. Então, se a gente pensar no nosso período atual, a gente pode pensar em N transtornos. Tem a depressão, a bipolaridade, o borderline, você vai ter os transtornos alimentares, você vai ter o boom de doenças da internet, o TDAH, né, que vai trabalhar mais a parte neuro, o próprio autismo também, que é um transtorno que a gente não tem pouquíssima explicação do tema. Então, se eu falar que eu tenho especialidade em tudo isso, mentira, né? É um mundo muito amplo e um mundo que está muito atravessado por como a gente está vivendo. O próprio burnout, que é uma doença muito contemporânea, ligada ao modo como a gente tem trabalhado de maneira exaustiva, sem ter espaço para não sermos nada além de trabalhadores. Enfim, acho que os quadros de depressão, bipolaridade e ansiedade, né, eles têm um boom de diagnóstico aí. Tem um boom porque cresceu? Eu acho que a gente também dá mais foco para isso. Se a gente pensar na ideia do burnout, que é a paralisia, de tanto você trabalhar, você paralisa, você tem uma exaustão e fala, não aguento mais ver isso. Isso teve outros nomes em eras passadas, mas eu acho que a gente fala mais sobre isso, tem mais diagnóstico sobre isso, tem mais conversa sobre o tema.
Então, acho que tem um aumento em relação à depressão, se a gente pensar aí as políticas públicas fazendo, acho que foi na Finlândia, no Japão. No Japão, eles fizeram uma secretaria da solidão no governo, o Ministério da Solidão, para trabalhar especificamente a questão da solidão e o quanto isso tem deprimido as pessoas, tem adoecido as pessoas. Então, o modelo social que a gente vive desvincula a gente das pessoas, desvincula a gente das rodas de conversa, de capoeira, de crochê, roda de rezo, roda do brincar, o celular na mão, a tela. Eu acho que tem muita coisa legal, olha a gente aqui conversando, mas essa experiência mais individual e solitária tem adoecido a gente. Então, os transtornos que eu mais trabalho na clínica tem a ver com depressão, bipolaridade e border, que são as pessoas que estão dentro da faixa normal. A gente convive em sociedade, a ansiedade também. Tem outros transtornos ligados, por exemplo, à esquizofrenia. A esquizofrenia, você tem um desligamento maior da sociedade, você já está mais alucinando, você já tem dificuldade, você não consegue distinguir o real do imaginário. Aí esses dificilmente são tratados na clínica individual, desde que a pessoa, a não ser que a pessoa não está em crise. Está medicada, está acompanhada, aí é um outro caminho. Mas o livro de transtornos é uma bagatela assim, e ele muda. Um exemplo super legal. A transexualidade, há pouquíssimo tempo atrás, estava no livro de doença. Né? E aí, o que a gente tem de herança disso quando a gente olha para uma pessoa trans e pensa que é alguém diferente? A gente ainda tem uma grande associação ligada à doença. E a nossa sociedade evoluiu para entender que isso não é doença, que isso é como eu me vejo no mundo, não diz de doença. Então, as doenças dizem também, os transtornos dizem em que pé, aonde o nosso pé pisa, né? Em que lugar que a gente está. Um louco era um visionário em algumas comunidades, né? Faz sentido? Muito sentido, Mariana. Muito obrigado. Aqui a gente vai passar para as próximas perguntas, no qual as doenças mentais são prevalentes em algum público específico ou podem acometer toda a população? O que é que você diz? Todo mundo está sujeito a ter uns pipocos na cabeça de vez em quando. Todo mundo. Preto, Somos branco. seres emocionais, né? Isso aí, acho que é óbvio. Aí a gente fala assim, todo mundo está sujeito a ter algum tipo de transtorno. Mas se eu não tenho o meu contexto social garantido, eu tenho mais riscos. Aquilo que a gente falou, se eu estou passando fome, não necessariamente passando fome, mas se eu tenho insegurança alimentar, se eu não sei se eu vou conseguir alimentar meus filhos, se eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas, se eu não sei se eu vou ter trabalho, essas experiências colocam a gente numa situação maior de risco. Mas, assim, tá todo mundo sujeito a adoecer mentalmente de alguma forma. Ela não tem classe social, né? Não tem identidade a doença. Ontem eu também conversava com uma pessoa que ela teve, por exemplo, uma crise de insônia, ficou 3 dias sem dormir. Dormir é essencial. Cara, se eu pudesse incentivar as pessoas a dormir nem de mais nem de menos num bom horário. Dormir é essencial para a vida. Ela ficou 3 dias sem dormir, numa situação assim mais eufórica, e aí ela tem um surto psicótico. Mãe, pessoa normal, com trabalho, ela tem um surto psicótico e fica 15 dias internada. O surto psicótico, você
sai da sua experiência de você, né? Então, estamos todos sujeitos, salvo situações, assim, em que é da sua estrutura, por exemplo, você nascer com um atraso mental, o próprio autismo não é uma situação que se desenvolve, você já vai identificar que a criança nasce autista, por exemplo, mas o processo de depressão, de bipolaridade, todos a gente está sujeito a alguém invadir aqui o quarto. Está fechado seu áudio, Gerson. Estudos estrangeiros e nacionais reportam um aumento nos índices de doenças psiquiátricas nos últimos anos. Né? A que fatores se devem esse crescimento, na sua opinião? A gente falou disso, de certa forma, né, em alguns momentos, mas eu diria que, assim, o modo como a gente tem estruturado a vida, que tem a ver com essa ideia do trabalho, do produzir, do se desligar de coisas que nos dão prazer. Então, eu vou ter que trabalhar, ganhar dinheiro, e não necessariamente eu abro tempo para olhar para o meu corpo, para as coisas que me fazem bem, para as pessoas ao meu lado. Quanto mais eu me aproximo de uma máquina, acho que mais suscetível talvez eu esteja dessa experiência aí de adoecimento. E acho que tem um fator, assim, um parênteses da juventude, que são as redes sociais, que geram uma experiência de comparação muito forte. Aquela coisa de, nossa, como o vizinho é bem-sucedido, olha como fulano é inteligente, olha como fulano é bonito, olha, o fulano foi viajar, nossa, fulano tem a minha idade, já conseguiu tal coisa e eu não consegui nada. Essa experiência onde você cria uma idealização para você muito alta. Eu, Mariana, tenho que ser a psicóloga assim, assim, assado. Eu tenho 32 anos, eu tenho que estar de tal forma, sendo de tal jeito, ganhando tanto de dinheiro. Não fiz tal. Quando eu ergo muito essa idealização e quando eu olho para mim e falo assim, nossa, mas que merda de pessoa você é. Você nem fez aquele estudo que você queria, você nem tem a casa que você... Esse afastamento entre o ideal e como você se vê gera muito adoecimento. E eu percebo que a rede social dá uma instigada, assim, a questão também da a falta de presença nas coisas, né? A gente vai rolando. A gente está perdendo a capacidade de concentração das coisas, né? Esse estímulo que a gente tem o tempo todo mentalmente estimulado, e eu não me retiro disso, porque eu sou uma pessoa que acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular e dar um girinho assim no Instagram. Então, eu faço esse processo, mas isso também tem adoecido muito as pessoas. A experiência de comparação, assim, e onde a gente só coloca o bonito, o glamuroso, e ninguém mostra, né, como que é, todo mundo quer beber as pingas que eu bebo, mas não quer ver os tombos que eu levo, né? Ninguém vê os tombos que a gente leva no processo, assim, né? E isso adoece, essa experiência de comparação. Se compara é muito perigoso, então. Demais. A gente precisa ser a nossa própria régua, né? A gente precisa olhar para a nossa história e celebrar o que a gente conseguiu de pequenos passos, né? A gente precisa olhar para as pessoas que estão em volta, né? Esse processo comparativo, ele é muito adoecedor e opressivo, né? A gente acha que precisa chegar em algum lugar, né? E uma das coisas que eu tenho, eu tô falando de mim, particularmente, falando, eu tenho praticado muito a questão da gratidão e da compreensão, porque quando a gente passa a ser grato por tudo que a gente tem e compreender que tudo que chega na vida da gente tem um motivo, seja lá como a gente denomina, positivo ou negativo, mas é muito importante a gente ter esse discernimento de tudo que chega é para nos ensinar alguma coisa, e a gente consegue viver com mais leveza, quando a gente consegue aceitar também, né? Aceitar no sentido, assim, de, assim, não aceitar para viver na vida da gente como peso, mas aceitar que aquela situação que chegou, por exemplo, às vezes eu saio de manhãzinha aqui para trabalhar, me acordo tarde, às vezes na segunda-feira,
né? E aí eu vou olhar o pneu da moto furou. Antigamente eu ficava com raiva, chateado, chamava o nome feio. Hoje eu já, assim, não, é para evitar um acidente. Aí eu levo logo na borracharia, já começo a trabalhar essa questão da compreensão e da aceitação, e aí eu tenho percebido que a minha saúde mental, ela tem se conservado um pouquinho mais. É legal você falar disso, Gerson, dessa aceitação, mas ela também tem um outro lado da moeda que é perigoso para a gente prestar atenção, que a gente também precisa se permitir, em certos dias, ficar um pouquinho triste. Isso também é uma outra coisa que a rede social vende, que é essa alegria o tempo todo, né? Tô alegre, tô feliz, bora para cima, vamos vibrar só coisas positivas. E faz parte da experiência humana ter um dia que a gente acorda com o pezinho assim virado, que a gente borocochô, que a gente acorda assim, aquele dia que as coisas dão errado. E aí volta a experiência da comunidade indígena. Esse eu li de um livro de uma comunidade Yanomami, que eles contam que no dia que eles têm um mau presságio, que eles percebem que as coisas estão ruins, eles se permitem ficar na rede naquele dia. Imagina que o famoso olho tremendo, né? Então, nesse dia... Pô, hoje vou ter raiva hoje. Na nossa sociedade, a gente não tem essa... É um luxo você falar assim, hoje acordei, não acordei muito bem, vou ficar aqui de boa, não vou falar. A gente é obrigada a ir trabalhar, é obrigada a ir conviver em sociedade, mas ter uma autopercepção que esse não é o seu dia e se respeitar e falar assim, deixa eu olhar aqui, o que eu posso cortar da minha agenda hoje? O que não é tão importante assim e que eu não vou fazer hoje, eu vou deixar para amanhã, que eu vou estar com mais energia, mais disposição, porque essa ditadura da felicidade, né, um termo de um filósofo coreano, essa ditadura da felicidade, ela também deprime, porque daí eu chego com pessoas no consultório e falo assim, por que eu não consigo ser feliz como as outras pessoas? Por que e a gente vai ter a tristeza, ela é parte, aquilo que eu falei, todas as emoções são bem-vindas, todos os sentimentos são válidos. As atitudes que tomamos com os sentimentos, nem sempre. Perfeito. Né? Então, gratidão, sim. Ignorar a tristeza, não. Certo? Isso, sobre diagnóstico, então, acho que já estamos nessa linha de raciocínio. Como deve ser feito o diagnóstico de um problema de saúde mental e quais os tratamentos disponíveis? Não é pelo TikTok, tá bom? Vou já avisar que um vídeo de 30 segundos do TikTok não vai te dar o seu diagnóstico. Aí as meninas dando risada, mas não é. E nessa brincadeira do não é do TikTok, eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, que a gente lia o DSM, lia os livros, e aí você falava assim, meu Deus, eu tenho isso. Meu Deus, eu tenho isso. Esse aqui é meu namorado que tem, esse aqui é minha mãe que tem. E aí a gente vai se identificando com esses processos das leituras dos sintomas. Então, assim, vamos devagar com a dor. Para eu ter um diagnóstico preciso, quem fecha diagnóstico é psiquiatra, para começar. Quem fecha diagnóstico, quem fala, se chegar e falar assim, eu quero um diagnóstico, eu quero saber o que eu tenho. Eu, enquanto psicóloga, meu papel, eu posso levantar suposições. Eu olho e falo assim, olha, eu tenho percebido, pelo modo como a gente está seguindo com a terapia, que pode ter um quadro borderline associado. Vamos procurar o psiquiatra? Porque para a situação de borderline, eu não aconselho ficar sem medicação, por exemplo. Tem situações que eu não aconselho ficar sem medicação. Então, o cara foi lá, estudou 5 anos de medicina, depois fez a especialização dele, ou a mina, né? Então, a gente precisa dar esse crédito e ir procurar o psiquiatra para fechar diagnóstico. Agora, eu me percebo sofrendo, eu me percebo angustiado, eu não estou dormindo, que foi a minha coisa da importância do dormir. Eu não estou dormindo nada, ou eu estou dormindo demais. Mari, eu só quero dormir, chega o final de semana, eu durmo 16, 20 horas. Opa, tem alguma coisa estranha aqui.
Se eu não durmo ou se eu só durmo? Se eu não como ou se eu só como o tempo todo? Se eu tenho ato compulsivo de compra o tempo todo? Se eu paraliso, se eu tenho crise de ansiedade, com aquela sensação assim de aceleração, várias vezes ao dia por situações pequenas. Queimei o arroz, tive uma crise de ansiedade. Não é estou ansioso porque tenho uma prova. Isso é normal. A gente a ansiedade, ter situações de ansiedade é normal. Mas quando a gente percebe que aquilo vai tomando conta de pequenas atitudes da vida, eu fico ansioso para ir ao mercado, por exemplo. Tem pessoas que vão falar, não estou mais conseguindo sair de casa, que eu estou com esse processo de ansiedade. Então, o psiquiatra, ele fecha o diagnóstico e pensa em medicação. O psicólogo, ele faz o trabalho de aprofundar. Tá, você não está conseguindo ir no mercado, vamos pensar juntos? O que é isso? Vamos pensar juntos em ferramentas além da medicação? Para quem sabe você desmamar dessa medicação e viver sem medicação, algumas pessoas vão precisar ficar com a medicação. Outras vão passar pelo desmame e com o processo terapêutico vão falar, nossa, aquilo que me afligia não me aflige mais. Significa que eu vou ser zen o tempo todo, que eu não vou ter ansiedade, que eu não vou ter dias tristes? Não, pelo amor de Deus. A nossa vida é movimento, e movimento de sentimentos também. Né? Então, fechar diagnóstico, procure um profissional. Serve o Instagram? Acho que serve para dar aquele momento de atenção, né? A gente fazer psicoeducação. Lá, você está com crise de ansiedade, vamos lá, o que a gente pode fazer? Exercício de respiração. Eu não sou contra a internet de jeito nenhum, mas eu acho que a gente precisa, assim, de cautela para lidar com essas temáticas aí. Tá? Perfeito, Mariana. Muito obrigado por essas orientações, muito importante. Sobre a questão da pandemia, né, e o isolamento social, a gente sabe que contribuiu muito para o surgimento e o agravamento de transtornos mentais, como a gente já citou aqui em outro momento, né? Uhum. O que as pessoas podem fazer nesse momento para manter uma boa saúde mental? Sei que em algum momento você já falou isso, mas que enfatizasse um pouco mais sobre essa questão do que fazer. Não só quando está fora dos níveis, né, normais de ansiedade, como você acabou de citar, e procurar um psicólogo, uma ajuda médica, medicamento e tal. Mas o que é que pode se fazer no dia a dia, você, por si só? Eu acho que tem um exercício muito legal, que é quando é que eu me sinto vivo? Porque essa experiência é muito particular para cada pessoa. Eu gosto muito de me fazer essa pergunta, assim, qual foi a última vez que eu me senti viva? Que eu senti um friozinho na barriga, que eu senti um tesão de estar ali naquele lugar, de estar viva, de essa experiência. Isso é muito particular. A gente perceber. Quando a gente está numa depressão tão profunda, a gente tem um dos sintomas é essa retirada total do prazer. Né? Você está usando um óculos cinza e não importa, você pode levar a pessoa para a vivência mais feliz, que às vezes ela está lá, não foi legal. E aí, por isso que a gente precisa da ajuda da medicação. Mas, salvo esses quadros de agravamento, a gente precisa se lembrar quando é que eu me senti viva da última vez. E tem uma pergunta que eu gosto de fazer para mim, que é, como é que a Mariana criança se sentia feliz? Assim, o que eu gostava, o que eu sonhava, assim, porque a experiência da criança é muito ligada à vida, né? Aquele encantamento por ver uma coisa pela primeira vez, e isso também vai mudando conforme o seu momento de vida. Por exemplo, para mim, hoje, minha experiência de vida está muito ligada a escrever. Eu fui uma criança que gostava de escrever poema, que gostava de... E eu tenho resgatado essa experiência em mim. E aí é um lugar de resgatar a experiência do brincar. Não necessariamente do, nossa, eu preciso fazer isso aqui, um negócio profissional e vibrar, porque daí a gente já entra nesse rolê adulto, megalomaníaco. Calma. Onde é que eu me senti viva? Onde é que eu me senti me divertindo no processo? Quando eu vou para a roda de capoeira,
eu quero melhorar meus movimentos? Quero, mas eu também quero me divertir. Eu comentei com o contramestre que eu gosto muito de treinar com as crianças. Lá, o grupo que eu faço tem muita criança. Ele fala, Mari, vai na terça e quinta, que tem mais adulto. Aí eu falo, mas eu gosto das crianças. Porque a criançada me puxa, me joga de um lado para o outro. Aí o Miguel fala, não é assim não. Aí a Fabrícia fala, você está fazendo errado, Mari. E a criançada tem esse processo de vida, assim, de ajudar, né? Mas eu acho que essa é uma pergunta e que a pandemia trouxe também para muitas pessoas essa reflexão do que é a vida para além do trabalho, o que eu faço para além disso. Mas aí eu acho que tem alguns lugares comuns que a gente pode pensar e que a gente falou aqui. A própria experiência da comunidade, / um conforto com a sua solidão. Não dá para estar o tempo todo em comunidade. É muito legal ficar sozinho e se sentir bem sozinho. O que você gosta de fazer quando está sozinho? Né? Eu acho que tem essa dinâmica do movimento. Natureza cura. Natureza é um lugar assim, sentar, no meu caso que moro perto da praia, sentar, ficar olhando o mar, mas não precisa ser o ficar olhando o mar se você não mora perto do mar. Pode ser ir na graminha do seu quintal, descalça, fazer a hortinha, mexer no barro, né? A natureza tem esse processo curativo, assim, né? Presença em algo, eu estar de fato em algo, seja no que for, tô fazendo um crochê, tô desenhando, tô aqui conversando. Uma das coisas que eu mais gosto da psicologia é que eu não posso fazer nada além de estar com aquela pessoa. Eu não consigo interromper meu trabalho naquela 1 hora para olhar meu celular, para presença. Nós temos perdido essa capacidade de presença. Matias, acho que quer falar. Aí, só para enquanto ele abre o áudio, queria colocar 3 pontos. Tratar a mente e corpo como um. Não adianta eu ficar com a cabeçona grande, intelectualizar tudo e não ter corpo. E não adianta eu só tratar o corpo e não pensar nos meus sentimentos. Corpo e mente é uma coisa só. E eles se interferem. E aí é o que eu falei, a base, tudo isso que eu estou falando é muito bonito, mas se a base não tiver garantida, se eu não tiver arroz e feijão na minha mesa, né, então é isso que eu quero deixar muito, muito claro, assim, essa importância de uma segurança social. Matias, levantou a mão. Obrigado, Maíra. E também vou fazer uma colocação, e a gente prestar também atenção às pessoas, até a gente mesmo. A gente está muito quieto, que não quer estar na sociedade, ou aquela pessoa que também está muito feliz, que está sempre tentando estar no meio da sociedade, porque pode ser uma forma de escape dela. Está camuflando essa depressão ou essa tal da ansiedade que vem junto, né? De você estar sempre muito feliz, muito nos grupos, muito em tudo, só para camuflar, e quando você chega em casa, você se sente a pior pessoa do mundo, aquele lixo que você deixou esquecido, né? Que é um dos fatores piores, que alguma coisa que pode acontecer até numa roda de conversa, ela dá como é que se diz? Um escape para ela, e ela fazer algo que não é necessário fazer, né? Porque abaixa um gatilho. Isso que você está falando é muito legal, porque a gente não presta atenção nas pessoas que estão nessa experiência muito entusiasmada, o que, se a gente pegar num quadro de psiquiatria, eu vou chamar de mania, que é esse lugar muito eufórico, muito gargalhada. Tem um poeta que ele canta, né, que quem rir de tudo é desespero. Em algum momento ele fala na poesia dele, porque veja o movimento do corpo, né? Inspiração, expiração, acordar, dormir. Esse processo para dentro e para fora, ele precisa ser regulado na nossa vida. Se a gente fica só para fora o tempo todo, a gente vai se exaurindo também. E aí a gente precisa olhar, putz, por que tá tão difícil ficar só para dentro?
Por que a minha companhia está tão difícil? Por que é tão difícil estar só também? Então, você tem toda a razão que pode sim ser um sintoma de uma depressão disfarçada, que a gente fala, nossa, como é que essa pessoa tem depressão? Ela tá sempre sorrindo, tá sempre feliz, e na verdade ela tá exausta, performando um papel, né? Como que é o nome daquele ator que fez o Debi Lloyd, que fez o... Ele é cheio de micagem na cara, minha mãe detesta ele. É o... Isso não dei. Esqueci o nome dele, mas ele fazia muito papel de comédia, assim. É o Jim Carrey? É, o Jim Carrey, isso, é o Jim Carrey. E agora ele gravou uma espécie de documentário, e ele tem essa fala, que ele ficou deprimido, que ele se recolheu, e o quanto a depressão dele tinha a ver com performar, com atuar um personagem que ele já não tolerava mais, que já não era mais ele. E aí a gente constrói esse personagem, às vezes muito sorridente, muito simpático, que aceita todo mundo, que, ai, que legal, que alegria. Que é aquilo que eu falei, não existe alguém alegre o tempo inteiro. Isso não é saudável. A gente precisa ter também os dias, volta à natureza, dias de sol, dias de chuva. Um lugar que só chove inunda, um lugar que de só sol se resseca. Né? Então, como a gente precisa dessa estações, movimentação. Né, Exatamente. Obrigada, Rê. E não está só no meio da multidão, né? E não está só no meio da multidão. Encontrar uma multidão. Às vezes a gente não precisa de multidão. Às vezes a gente precisa de pouquíssimas pessoas, mas que te recebam como você é. Quebradinho, de mau humor de vez em quando, às vezes... Assim, você é chata na sua cara. Você é chata, viu, menina? Oh, poxa! Às vezes eu preciso de alguém que aceite esse lugar também. Amigos que se contam nos dedos, mas que eu ligo e falo, ó, tá doendo. É dessas pessoas que a gente precisa cuidar. Perfeito. Obrigado, Rei. Mariana, o campo das doenças mentais, a gente sabe que ele é muito estigmatizado ainda, né? Como podemos e devemos combater esse preconceito? Conversando, né? Acho que a gente está aqui batendo papo. Acho que o movimento de luta antimanicomial, que retira as pessoas das instituições e colocam elas em casas mais integradas à sociedade. Então, a gente conviver com pessoas que têm doenças, transtornos mentais e que falam sobre isso abertamente, e a gente se perceber parecido em muitos momentos, a gente se perceber também. Então, a convivência tira o preconceito, né? E conversar, informar, trocar ideia, falar, olha, eu faço também terapia, ou, nossa, já participei de um grupo, ou, puxa, a minha mãe também teve um quadro depressivo e sofreu muito. Volta à roda, né? O que tira o preconceito é a roda, é pôr na roda, né? É a experiência da roda, eu acho. Que bom. Diálogo, 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 conversa, conversa, conversa. Isso que a gente tem que aprender a voltar a exercitar novamente, né? E conviver com o diferente. Com o diferente. Esse acolhimento da pessoa que pensa diferente de você, da pessoa que expressa o sentimento diferente de você, vem a ideia, aqui quando a gente fala disso, eu gosto muito de pensar na questão da monocultura, e o quanto ela é problemática, por exemplo, né? Se a gente planta uma coisa só, se a gente planta só soja no solo, o solo fica cansado, exaurido, a gente precisa de uma cultura diversa, né? A gente precisa de um monte de planta, porque daí uma vai ajudar a outra no solo. Essa diversidade é que vai fazer o solo ser rico. Então, se a gente retira as pessoas que têm problema e coloca elas para longe da gente,
a gente também não aprende a viver com a nossa própria loucura, né? A gente vai tentando higienizar o mundo, né? Tem o alienista do Machado de Assis, né? Que é um psiquiatra que vai tentando colocar todo mundo, ele vai colocando todo mundo, até que ele olha e fala assim, caraca, só sobrou eu na cidade, né? Todo mundo é um pouquinho louco, no bom sentido, né? O louco que a gente tem, que é uma figura interessante. Mariana, correlacionando a pergunta anterior, eu tinha colocado aqui 2 casos, eu vou acrescentar mais um que aconteceu agora recente. Tá? Primeiro, uma adolescente capoeirista na faixa de 15 anos, que se relacionava de forma homoafetiva, não era aceito pela própria família, causando nessa adolescente uma profunda tristeza, ansiedade e depressão. No primeiro semestre desse ano, ela tirou a própria vida. Infelizmente, ela esperou numa linha férrea o trem passar, se jogou nessa linha e o trem passou por cima. O primeiro caso é esse. O segundo caso, já agora no segundo semestre, mais precisamente no mês de setembro, um cabo da polícia, irmão de um mestre de capoeira do nosso grupo, né, tirou a própria vida disparando contra a própria cabeça. E agora, de ontem para hoje, mais uma situação que não estava relatado, porque aconteceu agora, recente, uma menina de 14 anos, adolescente, ela estava sofrendo bullying na escola, né, relatou para a mãe, a mãe não levou em consideração o relato, e ela tirou a própria vida. Então, casos como este, o que a família e amigos podem fazer para evitar tragédias desse tipo? Acho que, em primeiro lugar, eu queria dizer, sinto muito para as famílias, né? Porque quando a pessoa se vai, as famílias adoecem, assim, num geral, nessa experiência de culpa, nessa experiência de o que foi que eu fiz de errado. E aí a gente vê a idade, né? Adolescentes, né? Essa experiência do adolescente que é tão intensa a vida, né? Tudo é muito intenso, né? Um término na adolescência, você acha que você vai morrer, né? O James Hillman, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que as nossas ideações de suicídio é uma parte da nossa personalidade tentando morrer. É alguma coisa dentro da gente que quer morrer e que a gente não consegue retirar e acha que a gente é aquele todo. Eu acho muito bonita essa figura, porque a gente, quando acompanha uma pessoa que está deprimida, a gente precisa ajudar ela a entender o que ela quer que morra na personalidade dela e que ela não está deixando aquilo morrer. Né? Então, vamos pensar o caso da menina, da questão da orientação sexual dela e que a família não aceitava. A gente falou de estatística e a questão da comunidade LGBTQIA+, eles estão mais expostos a riscos de suicídio. A gente não está batendo aqui na tecla o quanto comunidade é importante. E eu digo assim, eu quero que a minha comunidade me aceite como eu sou, por inteira. Que a minha comunidade aceite os meus desejos. Que a minha comunidade aceite o modo como eu me vejo. Então, este lugar ainda é muito doloroso. Você perdeu o apoio da sua família, né? E aí, essa experiência tão intensa da adolescência, muitas vezes esses pais que não necessariamente tinham tanta informação, que poderiam trabalhar, por exemplo, para receber mais informação, para acolher aquela informação dentro deles, às vezes são pessoas muito tradicionais e que não lidaram com isso nunca na vida. Aí a gente junta a experiência de uma adolescente que quer tudo para ontem, com talvez um lugar conservador, deve doer demais, e esses pais podem estar sofrendo muito, 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 porque talvez não tenha dado tempo de cair a ficha deles sobre essa situação. Então, eu ouço às vezes algumas pessoas falarem assim, agora na televisão só tem gay, só tem homem se beijando, só querem falar disso, e não sei o que lá, e por que tem que falar disso o tempo todo? E aí a gente fala, tem que falar, porque ainda tem muita gente morrendo, porque o Brasil ainda é o país que mais mata travesti no mundo,
porque a gente ainda tem muito problema, então a gente precisa sim trazer isso para as mídias e normalizar sem medo, né? Então esses pais, essa família, já do que já aconteceu, eles precisam buscar apoio para superar isso, porque é uma situação muito particular e eu sinto muito. Agora, se a gente está passando por essa situação de pessoas que se identificam, se percebem como gays na adolescência, fala, putz, eu gosto de menino e tal, ser apoio, ser ouvido, né? Ser acolhimento para essas pessoas, contar para elas que não tá mais no DSM, que não é doença, que tá tudo bem, e que tem pessoas que ainda não acham que tá tudo bem, mas que tem um montão de outras que tem uma comunidade muito forte que pode acolher essas pessoas. Então a gente precisa conversar sobre sexualidade, né? Por que é importante a educação sexual nas escolas? Por que é importante falar sobre sexualidade? Né? Para que essas pessoas se sintam... Eu penso que vai ser muito bom no dia que nossos filhos não precisarem confessar suas sexualidades. Hoje a gente ainda tem aquela coisa assim, pai, sinto muito, mas eu sou gay. Eu penso que bom que a gente caminhe para uma sociedade onde isso seja natural, onde não seja um momento de confissão das pessoas. Então, acho que esse é um recorte que eu queria fazer, né? A gente acolher a diferença, de novo, acolher a pluralidade, acolher esse lugar. O lugar do policial, tem aquela música que fala, também morre quem atira. Também morre quem atira. Os índices de suicídio com a classe militar é totalmente divergente dos índices de suicídio com a população padrão. A classe militar é uma grande questão. Bom, eles têm acesso a armas, e isso facilita bastante o processo do impulso, aquilo que eu comentei, de 4 a 20 minutos. A gente está falando de um lugar onde a masculinidade ainda é vista de um jeito muito rígido, não se fala muito sobre... Na masculinidade rígida, você não conversa muito sobre sentimento, você não pode demonstrar vulnerabilidade, você não pode falar que está sofrendo, você tem que tolerar tudo. E aí esse super-homem não tem abertura de contar para a comunidade dele, muitas vezes, que está doendo. Que ele não é tão super assim. Então, a gente precisa trabalhar o que é masculinidade nas comunidades. Esse é um tema muito sério, muito sério. Rodas de homens conversando. Isso é raríssimo. Ontem a gente fez uma roda de conversa, só tinha mulher. E o professor, que era gay. Aí, você percebe que essa questão da heteronormatividade do homem e de... Os homens, quando se juntam, vão falar de coisas, geralmente. Vão falar do esporte, vão falar do trabalho, vão falar de política. Mas é muito raro homens se sentarem e falar: nossa, tá difícil lá em casa, tô com tal coisa acontecendo, anda tão complicado para mim. Falando de capoeira, Mariana, inclusive a Adri, ela tenta fazer alguns movimentos dentro do movimento Capoeira Colher para a gente reunir homens para falar de muitas coisas dentro da capoeira, mas infelizmente é muito complicado. Essa mulher sofre demais para poder reunir o homem foge de falar sobre 2, 3 homens para poder falar de assuntos importantes dentro da capoeira. É isso aí. Eu até anotei 2 frases aqui que eu ouvia muito quando era criança, adolescente, principalmente. Cala a boca, não. Homem não chora, não, mano. Isso eu carrego até hoje. Inclusive, eu fiz também com meu filho mais velho, né, que hoje já é pai também, inclusive já sou avô, mas essa parte aí eu não tenho culpa, mas meu neto é a cor mais linda. Mas eu também cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer com ele também. Cala a boca, tu não chora não e tal. É muito difícil a gente
deixar todo um aprendizado que foi, um ensinamento que não foi imposto durante essa vida, da noite para o dia, né? Às vezes eu ainda escuto, porra, tu é machista. Aí eu disse, aí depois eu paro e penso com uma certa situação que acontece, né? Aí eu disse, bicho, eu fui mesmo, ó. Aí eu vou pensar, mas também, assim, da noite para o dia, para mudar da água para o vinho, que nem Jesus fez, é difícil. Não mas é da noite para o dia, né? É que não fala, às vezes, parar, em si, conseguir reunir 2, 3 pessoas já é um passo muito importante, principalmente para a capoeira, desses caras, esses marmanjos aí, antigão da capoeira, dinossauro que a gente chama, sentado para ouvir e querer desaprender para aprender, já é um passo muito significativo. Então, só continua, só continua. Mas você percebe que talvez em algum lugar, né, essas imposições, né, vamos pensar, ser gay é errado, homem não chora. O quanto esses estereótipos, eles nos machucam ao longo da vida. E eles também são colados com a gente. Veja, vamos pensar assim, eu gosto de ler sobre feminismo, tenho acesso à educação, tenho N coisas. Quando eu estava solteira, e aí eu pensava num modelo de homem, esse modelo de homem estava totalmente atravessado com esse lugar de masculinidade. Eu quero um homem que me dê segurança, eu quero... Então, a nossa cabeça também é construída no chão que a gente pisa, né? Essa frase do Frei Beto, né? Pelos pés, nos pés que a gente pisa. Então, é difícil reunir homens, é muito difícil reunir homens para falar de vulnerabilidade, mas eu acho que aos poucos a gente está conseguindo fazer isso a conta-gotas. E quanto mais os movimentos são rígidos do que é ser masculino, do que é ser homem, de quem é bem-vindo, mais tem essa experiência de sofrimento e essa experiência de tão traumática, assim. As mulheres têm uma tendência maior a conversar sobre o que estão sentindo. E isso muda tudo. Isso muda toda a dinâmica, né? E os homens têm coisas lindíssimas, maravilhosas, mas esse lugar a gente precisa trabalhar, falar sobre o que sente. A gente tem uma pergunta que surgiu aí, né? Não, foi um é um tchau. Entregar o plantão. Aí, um tchau. Muito obrigado, Francimar, pela sua participação. Não esqueça de preencher o formulário para que a gente venha te enviar aí o certificado de participação, tá bom? Qualquer coisinha, eu te envio também, caso você não encontre no chat, no WhatsApp, tá bom? Gratidão, meu amigo. E o bullying, para fechar, de novo vem desse lugar, dessas formas que a gente espera. Não posso ser gay, não posso ser fraco, não posso ser X. Não sei sobre o que era esse bullying, mas não posso ser gordo, não posso ser estrábico, não posso ser... Você percebe como... Eu vou voltar na ideia da sociedade de monocultura, como, de novo, a gente cria esse indivíduo perfeito. Então, o homem perfeito é assim, a mulher perfeita é assim. Então, ela é... Vou pegar do meu lugar de fala, né? Então, a mulher perfeita, ela é magra, ela é inteligente, mas ela também é feminina, ela não pode falar alto demais. Blá, 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 blá. E aí, tudo que a gente diverge desse lugar vai gerando sofrimento. Então, se a gente não trabalhar com a ideia de pluralidade, de diferença, a gente vai continuar adoecendo. Comunidades muito... É assim o certo, é uma grande questão, assim. Então, ouvir a pluralidade é um lugar... E o professor, o psicólogo, o vizinho, se o pai e a mãe ainda não estão nesse passo de ouvir isso, se eles ainda não estão com essa abertura, eu vou chamar aqui de maturidade emocional, eu vou chamar assim, que eles encontrem na comunidade pessoas que sejam essa referência, então, né? Porque agora esses pais, essa comunidade vai ter que se haver com essas dores, né? Eles também adoecem disso, né? Obrigado, Mariana. A gente está se encaminhando para a última pergunta, mas antes de fazer a última pergunta, eu carrego uma frase comigo, um pensamento, na verdade, né? 100% da capoeira é feita de pessoas. 100% dos capoeiristas são pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de capoeira. Eu parto desse princípio. A gente precisa mais
começar a entender as pessoas, conviver cada vez melhor com as pessoas, primeiro começando com a gente mesmo. Então, eu já te falo que a gente precisa continuar esse diálogo em outros momentos, que não seja só Setembro Amarelo, que seja todo dia, porque é um tema importante quando se trata de saúde, principalmente, tá? E a minha outra fala é direcionada, antes de você responder a sua última pergunta, a Lia, sua mãe, tá? Parabéns, Lia. Acho que ela está ouvindo aqui, né? Parabéns por ter essa filha maravilhosa, ter gerado ela, e mais ainda pela criação, porque a gente sabe que a gente leva para toda a vida aquela formação inicial e que a gente recebe dentro do seio do nosso lar, né? Gerson, deixa eu fazer um parênteses aí. Se meu Sim. pai estiver do lado, é que tá aparecendo ele, mas sou filha do meu pai também, tá? Do mestre caipira aí, porque se eu não falar dele, o homem vai ficar com o coração doído que só, e esse homem também. Eu vou dizer uma coisa, eu como pai de uma menina, lá em casa. eu como pai de uma menina, com certeza eu ficaria chateado. Então, Tu não ia ficar chateado também? Eu entendo perfeitamente, se ele estiver do lado. Então, antes de fazer a pergunta, senhora Lia, se a senhora quiser abrir o seu microfone, falar alguma coisa, se não quiser também, não tem problema, tá bom? Vou super entender e a gente passa para a próxima pergunta. Pode ficar à vontade, senhora Lia. Será que ela sabe abrir o microfone lá? Tem problema. Se ela não quiser falar, não tem problema também. Abri eu? Abri? Abriu. Sim, senhora, fica à vontade, senhora Lia. Eu sou muito leiga nesse negócio de mexer no celular aqui, eu me atrapalho um pouco. Acontece. Mas tá bom. Muito obrigada, primeiro, obrigada por tudo. Papai não está aqui do lado, filho, papai está assistindo futebol. Mas amei a roda de conversa. Gostei de ouvir minha filha, ouvir vocês. Eu fico muito feliz quando a Mariana foi aí para o Ceará. Eu fiquei assim muito, muito preocupada, porque uma mãe quer sempre os filhos bem pertinho, né? E ela sabe como eu sou muito grudadinha com elas e quero elas sempre pertinho. Mas eu sempre comento assim com o meu marido o quanto a Mariana é feliz aí, os amigos que ela encontrou. E quando ela fala da roda de capoeira e ela fala de vocês, os olhinhos dela brilham. E eu fico tão feliz, tão feliz. E eu sou uma mãe, assim, eu penso assim, que mãe, todas as mães amam seus filhos. Todas amam. Seja como for esse filho. E essa semana eu penso muito nelas. Eu fico o tempo todo pensando assim nas minhas filhas, porque eu, antes de qualquer coisa na minha vida, eu quis ser mãe. Eu queria ser mãe. Então, ser mãe delas é para mim uma bênção, uma dádiva de Deus. Elas são um presente na minha vida. E essa semana a gente está aí esperando a formatura da mais nova agora também. E eu parei para pensar. E eu vou dizer assim para vocês que eu sou muito feliz porque, além de amar as minhas filhas demais, eu admiro elas. Admiro muito. E a Mariana, ela é essa menina assim aí que vocês estão conhecendo, que vocês estão vendo. Ela é uma menina sempre muito estudiosa, sempre tentando entender as coisas e tentando passar isso para as outras pessoas. Sempre se preparando, sempre evoluindo, ela não para, ela está sempre tentando evoluir, e é isso. E eu fiquei muito feliz de participar dessa conversa junto com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado, senhora Lia. A senhora falou uma coisa muito importante. Além de amar, admira, né? Eu sempre ouvi que não se ama aquilo que não admira, né? Antes de amar, a gente vem a admiração antes. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Gratidão, tá? Mais uma vez, parabéns pela sua filha, a criação. E, Mariana, vamos para a última pergunta? Eu que agradeço. Muito obrigada.
Gratidão, Saralia. Qual a mensagem você pode deixar para as pessoas, sobretudo aqueles que praticam a arte da capoeira, sobre saúde mental? Eu acho que quando você vai fazer capoeira, você já está praticando saúde mental, né? Quando a gente se dispõe a sair de casa, olhar para o nosso corpo, estar em roda. Então, continuem buscando espaços de autocuidado, né? E dessa vivência comunitária, assim. E que seja uma capoeira inclusiva, né? Que seja uma capoeira inclusiva até com o próprio corpo, com os próprios erros, que a gente se permita dar risada na capoeira também, levar a sério o que tem que levar a sério. Acho que só de você já estar indo na capoeira, você já está um passinho à frente em relação à saúde mental, que é esse disponibilizar 4 horas da sua semana, muitas vezes, que são os 2 dias, por exemplo, no meu caso, que tento ir 2 dias na semana. Eu acho que esse processo de você se permitir cuidar do seu corpo e estar com pessoas que estão na mesma sintonia já é um cuidado de saúde mental. E como acho que é um lugar que tem muito homem, né? Lá é um lugar que tem mais homem do que... O movimento feminino tem crescido, mas tem muito homem. Então, talvez eu deixaria essa mensagem de se permitir falar sobre o que sente, de se permitir conversar sobre as coisas, que a gente não precisa dar conta das coisas sozinho, que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode levantar a mão, que um homem que pede ajuda também é forte. Isso não faz desse homem uma pessoa fraca, pelo contrário, gera movimento de troca quando eu peço ajuda. Eu não preciso fazer as coisas sozinho. E tá tudo bem eu sentir as coisas. Eu acho que é isso que eu queria deixar. Obrigado, Mariana. Muito obrigado mesmo pela essa roda de diálogo, essa troca, né, de experiência, de saber, de vivência. Muito obrigado mesmo, foi muito riquíssimo. Creio que as outras pessoas que não puderam estar aqui presentes nesse momento vai ser contemplada com todo esse nosso encontro através do canal do YouTube, alguns recortes que a gente vai fazer e colocar também no feed do Instagram. Tá? Então, muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite mais uma vez. E a todos que ficaram aqui, entraram, tiveram que sair ou ficaram até o final, Mestre Augusto, Daiane, Éder, outra Mestre Joca, tá? A Adri, muito obrigado mesmo. E Mariana, foi um prazerzão te conhecer. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai se encontrar em outros momentos, a gente dialogar, e você vai contribuir muito com a capoeira. Assim, espero poder trocar, dar e receber, né? E a Adi colocou aqui, ó, entrar em contato com Yasmin. Eu vou passar, se você me permitir, eu posso passar o seu contato para ela? Claro, pode passar sim. Daí eu mando os grupos para ela, pode deixar. Tá bom? Muito obrigado, gente, por disponibilizar esse domingão aí para estar juntos. Estou à disposição, tá bom? E ficamos por aqui, tá bom? Beijo. Boa noite a todos, saúde, paz e aquele abraço. Amém. Tchau, tchau. Tchau.